Treinamento de segurança em ressonância magnética nível 1. A ressonância magnética é um exame não invasivo, que, diferente da tomografia e outros métodos de geração de imagem diagnóstica, não utiliza radiação ionizante. Para que isso seja possível, é um conjunto de passos que ocorrem envolvendo energia, campo magnético, as moléculas presentes no nosso corpo, entre outros. O campo magnético que é utilizado para a geração das imagens é uma região do espaço que é capaz de exercer força sobre cargas elétricas em movimento e em materiais que possuem alguma propriedade magnética. O campo magnético surge quando uma partícula eletricamente carregada se move. Então, o campo magnético pode ser definido como uma variação da intensidade do campo elétrico. Quanto mais próximo o objeto estiver desse campo, maior será a força de interação e quanto mais longe, mais fraca será essa força de interação. Na imagem temos a ilustração das chamadas curvas de Gauss. O campo magnético não irá interagir somente com a matéria, mas também com materiais que tenham essa propriedade. É aí que entra o risco da ressonância magnética e a importância da anamnese. Caso o paciente entre na região do campo magnético portando algum objeto que tenha interação, podem ocorrer acidentes. É importante estar atento a respeito de quais objetos não podem entrar na sala de ressonância magnética. Dentre eles, podemos citar alguns objetos internos ao corpo do paciente, assim como marca-passo não compatível, clipe de aneurisma, corpos estranhos intraoculares, dispositivo ou próteses metálicas, implantes cocleares, implantes espinhais, etc. Dentre os objetos mais comuns de serem levados para a sala de ressonância, podemos citar joias, relógios, clipes, chaves, estetoscópio, isqueiro, ferramentas, cilindro de oxigênio, tesoura, cortador de unhas, moedas, fecho de sutiã, zíper, máquinas de limpeza e etc. Existem alguns métodos para evitar a entrada de objetos ferromagnéticos na sala de ressonância. Entre eles, podemos citar as barreiras físicas, que são as portas de sinalização adequada, o monitoramento de quem está no local e quem já foi devidamente verificado e liberado para a entrada no local, a anamnese antes da entrada do paciente no ambiente do campo. Além disso, também se pode utilizar um detector de metais. O zoneamento em ressonância magnética consiste de uma divisão em 4 partes ou zonas do setor para fins de segurança. Os profissionais envolvidos precisam entender o que significa cada zona. A sinalização tem de ser bem feita. As regras têm de ser cumpridas por todos. Treinamentos têm de ser repassados de forma periódica. A zona 1 é a entrada do paciente e ela não precisa ser sinalizada. Na zona 2 deve ocorrer a triagem. No caso de hospitais, a transferência de pacientes, a guarda de objetos ferromagnéticos e a detecção de metais. Na zona 3 estarão o banheiro e a fase de preparo do paciente. Por fim, a zona 4, que é a sala de exames. Nas zonas 3 e 4, o paciente deve ser acompanhado e supervisionado por um profissional nível 2, a não ser no local de troca de roupa e banheiro. O indivíduo do nível 1 pode acessar desacompanhado a zona 3 e 4. Nenhuma pessoa do nível 2 deve renunciar à sua responsabilidade de supervisionar terceiros não treinados nas zonas 3 e 4, até que tal supervisão seja formalmente transferida para outra pessoa do nível 2. Nessa imagem está ilustrado o zoneamento da ressonância magnética do SEIMA. Nas áreas em verde, zona 3, e laranja, zona 4. O paciente deve estar sob supervisão do indivíduo de nível 2. Em azul, a zona 2. Existem diversos exemplos de acidentes devido ao descuido na hora da entrada na sala de exames. Isso pode partir da equipe médica, da equipe de limpeza e até mesmo do paciente. Por isso, é extremamente importante que qualquer pessoa que entre no local do campo magnético esteja livre desses objetos. A maior parte dos acidentes relatados está relacionada ao campo magnético estático do equipamento, porém há outras fontes de risco, como gradientes de campo magnético, radiofrequência, meios de contraste à base de gadolínio e os criogênicos, hélio líquido. Na tabela a seguir estão relacionados fontes de riscos e efeitos no corpo humano. O campo magnético estático promove a tração e torção de objetos ferromagnéticos, alteração no funcionamento de equipamentos externos, vertigem
e náusea. Gradientes de campo promovem choque elétrico e ruído acústico. A radiofrequência tem potencial para promover aquecimento de materiais e queimaduras. O hélio líquido pode promover queimaduras e sufocamento. Já o meio de contraste pode promover reações alérgicas e outros. Boas práticas. Algumas práticas podem e devem ser adotadas para garantir a segurança necessária aos funcionários e pacientes que entrarão em proximidade com a ressonância magnética. Criar mecanismo físico de restrição de acesso ao setor, como leitoras de crachá, portas com senha. Proibir o acesso livre de qualquer pessoa portadora de marca-passos e neuroestimuladores no ambiente de ressonância magnética. Realizar uma boa anamnese para a investigação de metais, em que o paciente assinale a sua presença no corpo e possa ser investigado antes da entrada na zona 3 e na sala de exames, na zona 4. Nunca levar para dentro da sala de exames materiais desconhecidos ou não revisados quanto à presença de partes ferromagnéticas. Somente utilizar na sala de exames equipamentos próprios para o ambiente da ressonância magnética e certificados por empresas de reconhecida competência, como, por exemplo, injetoras de meio de contraste, oxímetros, carrinhos de anestesia, eletrodos, etc. Colaboradores externos ao setor, como pessoal de manutenção e higienização, só devem ser autorizados a entrar na sala após repasse formal de instruções de segurança no ambiente da ressonância magnética. Conhecer a localização e a forma de acionamento dos botões de parada elétrica e de desligamento do campo magnético. Não permitir a entrada do paciente em sala portando qualquer objeto metálico como anéis, brincos, relógio, carteira, piercing e próteses dentárias removíveis. Caso ocorra alguma emergência, existe uma forma de desativar o equipamento. O botão de quench, quando pressionado, encerra o campo magnético. Porém, esse é um processo irreversível e encerrar o funcionamento da máquina através do botão de quench causa danos à máquina, podendo prejudicar o paciente também. Os equipamentos de ressonância utilizam hélio líquido e ao pressionar o botão, é esse hélio que será liberado para parar o funcionamento da máquina. Porém, ele escapa e se espalha muito rapidamente. Caso alguém entre em contato com hélio gasoso, poderá sofrer asfixia e queimaduras pelo frio. Ou seja, o botão só deve ser pressionado caso haja risco à vida. Ao término dessa apresentação, será realizada uma breve avaliação. Uma vez o resultado aprovado, você estará apto a entrar nas zonas 3 e 4 como indivíduo nível 1. Agradecemos a todos que participaram desse treinamento.